Oi, tudo bem com vocês? Ah, meu Deus, que saudade! Mas é isso aí, né? É vida que segue. Então, bora lá, vamos continuar os nossos estudos. Morrendo de saudade de vocês, de estar aí na presença, mas se não pode nesse momento, beleza, a gente vai levando, certo? Então, vamos lá? Nós vamos estudar sobre a estrutura geológica da Terra. Então, prestem atenção, dúvidas estarei à disposição, ok? Bora então. Vamos então, olha. Bom, é importante que vocês saibam que todos os fenômenos naturais que vão sendo descobertos aí ao longo da história do planeta, sempre há divergência entre as opiniões, até mesmo entre a comunidade científica. Alguns acreditam que é de uma maneira e outros de outra maneira. Isso acaba gerando divergência. E aí eu coloquei aqui um assuntinho só para nós introduzirmos, para vocês entenderem legal, que foi lá, olha, foi lá no século 6 a.C., que o filósofo Pitágoras chegou à conclusão que a Terra era uma esfera. Por que ele chegou a essa conclusão? Ele não tinha ali a tecnologia, né, ao seu dispor, mas observando os navios, né, observando os navios sumirem no horizonte, ele falava, puxa, não é possível. Se fosse algo plano, eu ia estar vendo, mas chega uma hora que some. Então, ele, né, lá no século VI, sem a ajuda da tecnologia. Hoje nós estamos aí vivendo o século XXI e a gente sabe, eu não vou nem falar de comunidade científica, mas nós sabemos que tem algumas pessoas que chegam e falam, ó, a Terra é plana. Pois é, com toda a tecnologia, imagens de satélites que nós temos. E com a dinâmica interna da Terra, eles divergiram? Sempre concordaram? Não, eles também divergiram. Tá? Enquanto um acreditava que os continentes estavam se unindo, outros acreditavam que estavam se separando. E aí a gente vai pegar um cientista muito famoso nesse meio, que é Alfred Wegener. E a gente vai ver aí mais ou menos com a linha de pensamento dele, e a gente vai mais ou menos entendendo o que acontece com a dinâmica interna da Terra, ok? Então vamos aí. Aí, então, o que nós vamos aprender? Sobre a separação dos continentes e as placas tectônicas, a teoria da tectônica de placas, a dinâmica interna, que são os modeladores do relevo, o tectonismo, o vulcanismo, terremoto e tsunami, e a estrutura externa, os agentes estruturadores. Vamos aí para o próximo. Então, olha, para nós não há nenhuma novidade em se falar que nós tínhamos um único continente, recebeu o nome de Pangeia. Pangeia é uma palavra grega que significa toda a terra. E nós tínhamos também um único oceano que tinha o nome de Pantalassa, que também é uma palavra grega que significa toda a água, ok? Vamos aí para o próximo. Então, olha, Pangeia fragmentou-se em pedaços menores. Esses pedaços menores começaram a se deslocar na superfície da Terra até atingir as posições que nós conhecemos hoje, que são os continentes, tá? O continente americano, o continente africano, o europeu, Oceania, tudo bem? A Ásia, ok? Tudo bem? Se você olhar, observar aí nessa imagem, você vai ver que ao longo da história ele vai se deslocando, até chegar na posição que nós conhecemos hoje. Aí você pode me perguntar, Pro, e aí, parou de se deslocar? Não. Todos os anos os continentes se separam de cerca de 2 a 8 centímetros. Isso acontece todos os anos. Tá? Vamos aí para o próximo. Então, olha, Alfred Wegener, que foi um cientista muito importante, né, para se chegar a essa teoria que nós conhecemos hoje,
ele usou alguns argumentos para poder falar, ó, os oceanos, os continentes estão se separando. Então, quais foram os argumentos de Wegener? Então, olha, foram os argumentos morfológicos, geológicos e paleontológicos. Vamos aí descobrir, vamos entender um pouquinho sobre esses argumentos. Então, ó, argumentos morfológicos. Então, olha, o que o Wegener falou? Ele chegou à conclusão de que no passado o continente era todo unido, porque no presente, se nós juntássemos os continentes, nós teríamos uma impressão de termos assim um grande quebra-cabeça, ou seja, vai se encaixando. Quer um exemplo bem nítido para nós? É a África se encaixando no Brasil, tá? Quer ver, ó? Deixa eu ver se dá para vocês olharem o meu mapinha aqui, ó. Consegue ver? Ó, dá uma olhada, ó. Então, ó, parece um quebra-cabeça, né? Continua aqui, então. Vamos aí ver o outro argumento. Olha aí o argumento geológico, gente. Então, olha, o que Alfred Wegener verificou? Que existiam rochas na África do Sul semelhantes às rochas da América do Sul. E com certeza essas rochas, elas não foram nadando de um continente ao outro. É claro que não. Então, o que justificava isso? Que em algum momento do passado, esses continentes estavam unidos. E quando se fragmentou, ficaram aí as rochas parecidas, semelhantes nos continentes. Vamos aí continuar. Olha, sobre os argumentos paleontológicos. Wegener ele encontrou semelhanças entre os fósseis existentes em diversos continentes. Então, ele descobriu que tinha fóssil de plantinha e de animaizinhos, e esses fósseis eram iguais em continentes que estavam muito distantes uns dos outros. Então, qual a conclusão que ele chegou? Assim como nas rochas, em algum momento, esses continentes estiveram unidos. Bom, tudo bem até agora? Então vamos lá. E o que seria a teoria das placas tectônicas? Essa teoria, ela admite que a zona mais superficial da Terra, que nós chamamos de litosfera, está dividida em placas litosféricas ou placas tectônicas. Essas placas, elas se deslocam a pequena velocidade em direções diferentes. Elas podem se separar, elas podem se unir, tá bom? A litosfera é uma camada rígida que engloba a totalidade da crosta terrestre. E a astenosfera, ela situa-se sobre a litosfera e, comportando-se como um fluido, vai possibilitar o movimento dessas placas. Vamos aí observar mais um slide para poder entender um pouquinho melhor. Olha, filhos, para vocês poderem entender um pouquinho melhor, eu coloquei esse esqueminha aí, ó, para você entender onde está a litosfera, a astenosfera, tá bom? O oceano, dá para entender um pouquinho, né? Vamos para o próximo que a gente vai entender melhor ainda. Aí chegamos ao grande quebra-cabeça, né? Aí estão as principais placas tectônicas. Por gentileza, olhem esse quadradinho, essa legendinha. Tem uma seta mostrando o movimento da placa, o movimento que a placa faz. E tem uma linha contínua, que essa mostra os limites das placas. Bom, não é novidade para nós, todos nós sabemos que os países que estão próximos aos limites das placas são os países que mais sofrem com o tectonismo. Tudo bem? Beleza? E agora eu quero que você dê uma olhadinha nessa placa 5, essa azulzinha clarinha, que é a placa sul-americana. O Brasil está nessa placa. E olha, tá vendo que o Brasil está bem longe do limite da placa, do risquinho?
Consegue perceber? Por isso que no Brasil as atividades tectônicas elas têm baixa intensidade, ou seja, não é nula, e sim baixa. Tudo bem? Beleza? Tá fácil, né, meus amores? Tá dando para entender, né, meus queridos? Vamos aí pro próximo. Aí, olha, por que se movem as placas? Bom, elas se movem porque existem correntes de convecção de magma na astenosfera. E essa corrente de convecção, esse magma que vai estar em altas temperaturas e pressão, ele vai borbulhar de vez em quando, ele vai se movimentar e vai acontecer o que nós vemos aí muito comum no Japão, são os tsunamis, os terremotos, né? Muito comum lá. Dá uma olhadinha nesse esqueminha com movimento aí, ó, aqui em cima da cabeça da Pro. Tá vendo? É isso daí. Vamos continuar. Então, olha, opa, vamos lá, opa. Então, olha, limite de placas. Então, tem os limites divergentes. Eles se separam, ok? Se separam. Os convergentes, eles vão se unir. Os transformantes, não vai dar para você ver, mas depois a Pro dá um jeitinho que você vai conseguir descobrir. Eles vão fazer esse movimento. Tudo bem? Meus filhos, meus amores, a gente para por aqui, tá? Nós vamos nos encontrar na próxima aula. Beijo, saudade, juízo. Mua!